E para finalizar essas dicas aqui que eu estou te dando de modelagem, como é que funciona a questão das cópias múltiplas? Vou dar aqui um exemplo, vou voltar com essa informaçãozinha que estava aqui, esse volume. Então, olha só, eu vou pegar esse volume aqui e vou fazer uma cópia dele para o lado, olha só, vou arrastar. Quando eu clicar aqui, vamos supor, eu quero com uma distância de 3 metros. Então, vou lá e digito 3, Enter. Pronto, essa cópia aqui está com 3 metros de distância, mas ela ainda está selecionada. Se nesse momento dela ainda selecionada você digitar quantas cópias a mais você quer, ele vai entender que você vai estar aí multiplicando essa informação. Agora toma cuidado. A quantidade de cópias que você colocar leva já em consideração aquela que está selecionada. Então, por exemplo, eu quero mais 10 cópias dessas. Você vai, ou melhor, 9 cópias dessas. Aí você vai digitar 10, porque essa que já está é considerada como uma das. 10 somente? Não, você vai colocar 10 asterisco. Então, olha aqui no meu VCB que tem a distância, 10 asterisco, Enter. Você espera ele processar e olha só. Para quem vai construir malha de pilares ou até mesmo, por exemplo, vai fazer um projeto de um restaurante e vai colocar várias mesas ali no restaurante, várias cadeiras, um auditório, por exemplo, isso aqui ajuda bastante. Então, olha só, faço uma copiazinha, primeiramente, determino uma distância, 3 metros, por exemplo, depois eu digito, vamos lá, 5 asterisco, Enter. Olha só as cópias surgindo, muito bom. Agora tem um outro exemplo que eu quero te dar, que é o seguinte, supondo que eu vou fazer uma cópia disso aqui com 15 metros de distância. E nesses 15 metros de distância, eu quero que ele faça uma divisão por igual de X peças. Como assim? Eu quero que ele coloque nesse intervalo de 15 metros entre uma peça e outra, ele coloque para mim 3 peças, por exemplo. Então, você vai colocar barra 3, Enter. Olha só, para quê? Para que no intervalo de espaço que você tem, ele coloque algumas peças daquela, algumas cópias daquela. É bem legal também, porque aqui, por exemplo, eu não sei quantas caberiam, mas eu coloquei 3, tá? E aí ele poderia fazer uma outra divisão. Eu vou repetir para você conseguir pegar novamente o comando. Seleciono a minha peça, pego a ferramenta de mover, dou um cliquezinho lá no Ctrl para fazer a cópia. Vou colocar agora menos, eu vou colocar 8 metros. Pronto, 8 metros. Agora eu vou colocar 4, ou melhor, barra de divisão, 4, Enter. Olha só, ele tentou ali fazer um espaçamento para conseguir um espaçamento semelhante, similar, para conseguir, olha só, fazer 62, aqui eu tenho 62 e assim sucessivamente, 62 e 62. Quando você está projetando interiores, ajuda muito, principalmente a marcenaria, essas divisões aqui certinhas. Então agora, para finalizar a modelagem da nossa marcenaria, nós vamos aproveitar e também fazer a perfuração do nosso forro, onde nós iremos ter os nossos spots e plafond. Então, vamos lá. Eu vou colocar 2 spots centralizados aqui no espaço do nosso espelho, lembrando que esses spots, eles estarão na posição de 40 centímetros, a fim de que não gerem sombras na pessoa que estiver utilizando aqui o espaço, para fazer uma maquiagem ou até mesmo para tirar a barba e, enfim, não causar nenhum tipo de sombra. Nós vamos colocar ele aqui com uma distância de 40 centímetros, ok? Para fazer isso, nós vamos primeiramente delimitar qual é o espaço que nós temos. Então, vamos lá. Eu vou aproveitar aqui e esconder essa marcenaria, lembrando que a gente não pode esquecer de colocar as informações no layer correto. Vou lá e desligo marcenaria. Percebo que as portas não estão no layer correto. Seleciono elas, segurando o Ctrl, e olha só, vou lá e marco marcenaria e elas ocultam também. Vou marcar o espaço que nós temos aqui, ferramenta de trena,
É bom que entre aqui dentro do grupo do forro. Com a trena, eu vou lá e puxo até a extremidade que eu preciso, até a nossa referência. E nossa referência aqui vai ser essa linha do nosso espelho. Então, eu vou aproximar daqui, olha só, e vou subir. Tá vendo que ele tá me dando uma linhazinha de referência lá em cima? Quando ele chegar, casou, pronto, marquei. Feito isso, agora eu vou pegar uma referência daqui para frente de 40 centímetros. Pronto. E aqui eu vou confirmar qual é o espaço que nós temos. Daqui para cá nós temos 1,21 m. Vou pegar esse 1,21 m, vou fazer o seguinte, eu vou construir uma linha e essa linha eu vou dividi-la com o botão direito, com ela selecionada, dividir, e vou dividir ela em em 3 segmentos, tá vendo? À medida que você corre com o cursor do mouse em cima da linha, ele vai marcando pontos vermelhos e quando você clicar, ele já vai segmentar. Ou então você pode apertar no teclado o valor de segmentos que você quer. Então eu vou por aqui mesmo e vou dar um clique. Quando eu dei esse clique, olha só, esse ponto é uma linha, ou melhor, é um segmento de linha. Se eu construo aqui, eu tenho uma referência, onde eu vou colocar o meu spot. Se eu pego aqui esse outro trecho, eu tenho um outro segmento de linha com uma outra referência. Então, eu vou ter um spot nesse ponto e um spot nesse outro ponto. Eu já fiz a escolha do bloquinho, fiz o download dele. Inclusive, eu preparei uma pasta exclusiva para vocês, somente com os bloquinhos que eu estou utilizando dentro desse projeto e vou deixar disponível para que vocês possam fazer o download. O bloquinho do spot que eu vou colocar é exatamente esse aqui. Seleciono, Ctrl C, espero processar, vou lá no meu projeto e dou um Ctrl V. Ctrl V. Olha só, vou tentar posicionar mais ou menos aqui, prontinho. E agora eu vou descer com esse spot, a fim de que ele saque, mais ou menos aqui, pronto. Com bastante treino, você consegue ir trabalhando essas faces, a fim de que você não tenha tanta dor de cabeça com isso. Pronto. Agora eu vou pegar uma cópia, mais ou menos por aqui, olha só, e vou arrastar esperando ficar no eixo vermelho. Arrasta para o lado. Aperta o Ctrl, ele esquece uma cópia para trás. E aí eu vou dar um clique aqui na minha linha e ó, mais ou menos ele está ali na posição que a gente quer trabalhar. Então, vou selecionar essas linhas e vou deletar, porque acaba que elas eram só referências. Linhas guias, como você já sabe, editar, excluir guias. E aí nós temos as nossas duas luminárias instaladas, centralizadas em relação ao nosso espelho. Agora nós vamos fazer uma perfuração central para colocar um plafond aqui. O que nós iremos fazer? Entrar no grupo do forro, pegar a ferramenta de trena e vamos encontrar o ponto médio. Encontrou o ponto médio, a mesma coisa nós vamos fazer desse outro lado. Encontrar o ponto médio aqui dessa outra face. Prontinho. Feito isso, como o nosso spot, ou melhor, como o nosso plafond, ele tem 10 centímetros, é curtinho, nós vamos colocar 5 para um lado, 5 para o outro e assim também de cima para baixo. Então vamos lá. 0,05 para um lado e o mesmo valor nós iremos colocar para o outro lado e para cima 0,05, para baixo a mesma coisa 0,05. Você vê que é realmente bem prático. Pega a ferramenta de retângulo e assim nós vamos fazer a perfuração, olha só. Diminui o zoom, se você quiser encontrar até aqui desse ladinho, ó, para fazer a perfuração é boa, porque aí, ó, ele vai encaixar certinho naquilo que a gente precisa de espaço. Editar, excluir guias, vou lá no meu arquivo, dou um Ctrl C e um Ctrl V. Aqui, olha só, esse bloquinho é do Thiago Crisóstomo, muito bons, os blocos do Thiago, de excelente qualidade, modelagem, ele é fera naquilo que faz. E aqui, olha só, tem as dimensões, então eu venho, dou um Ctrl C, espero processar, vou lá no meu projeto, Ctrl V. Olha que beleza, chega, já encaixa certinho. É claro que aqui eu vou ter que descer porque ele tem ali como se fosse um acabamentozinho, não tem problema, isso aqui eu dou um clique e olha só, subo. E que qualidade que fica a sua modelagem. Fica maravilhosa, muito bom.